TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada. Já estamos no ar com mais um Viver com Fé e Saúde, agradecendo sempre a presença de vocês que nos acompanham da sua casa, como a gente sempre diz, né? Da sua casa, se sentindo em casa, aqui na casa da Mãezinha do Céu, na casa da Mãe Maria. E vamos, claro, iniciar o nosso programa colocando os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, todos nas mãos de Nossa Senhora. E ela vai levar onde? Ao coração de Jesus, né? Nos acolher no coração de Jesus. Então, enquanto eu vou pedindo aqui as intenções, você também vai apresentando tudo aquilo que está no mais profundo do seu coração, direto para o coração de Jesus, através das mãozinhas da nossa Mãezinha do Céu, da Mãe Maria. E de maneira especial, nós vamos rezar também pelos nossos irmãos desamparados, por aqueles que clamam por justiça, para que a justiça divina possa prevalecer em suas necessidades. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Muito bom ter todos vocês aqui. Quero convidar todos vocês a curtir as nossas páginas na rede social, tanto no Facebook quanto no Instagram também. Lá vocês vão ver toda a programação da Milícia da Imaculada. E você pode ver também lá os contatos que tem, embora eu vou dar aqui para vocês. Para você que ainda não é milite, para você que ainda não faz parte aqui da Milícia da Imaculada, vocês que ainda não são, né, da família, mesmo assim sendo família, né? Porque a TV só está no ar, a rádio só está no ar por conta do milagre da evangelização, por conta do seu sim, pelo ato de amor de vocês de fazerem parte aqui da Milícia da Imaculada. Olha só, no Facebook TV Imaculada e no Instagram, @TV Imaculada. E a campanha extra também, olha só que coisa mais linda, a natureza nos ensina. E como nós falamos, né, não há como ser grato sem ter a fé, né? E a fé e a gratidão andam ali juntinhas, andam ali coladinhas. Então, nós, com a gratidão no nosso coração que nós temos já, né, perseverar de que você também vai fazer parte aqui conosco com aquele algo a mais, aquele sim que você vai dizer a mais para a TV Imaculada Conceição, para que a gente possa realmente continuar no ar, para que a gente possa continuar fazendo o milagre da evangelização. Meu irmão e minha irmã, olha aqui, nós estamos, né? Olha o tema do nosso programa desta semana. Que coisa maravilhosa, né? Com muita alegria no coração, que nós vamos receber aqui a Fraternidade Sem Fronteiras. O nosso convidado é o Carlos Augusto Camargo. Ele que é membro da comissão de fundadores da Fraternidade Sem Fronteiras. Que honra, né, gente? Há muito tempo nós queremos trazer esse pessoal que faz um trabalho fabuloso, fantástico e sem sombra de dúvidas com amor, né? Como se diz São Maximiliano Kolbe, só o amor constrói. E eu tenho certeza, o Carlos vai contar aqui toda a história, né? Que é o amor que construiu Fraternidade Sem Fronteiras. Então é com muita alegria, o corpo até arrepia, né? De tanta alegria e felicidade de receber esse grupo maravilhoso que está aqui. Aqui nos bastidores também tem a Suelen Gomes, ela que é gerente administrativo da Fraternidade Sem Fronteiras. Mas quem vai conversar conosco é o Carlos, que já está ali aguardando a gente. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Olha só, nessa semana nós falaremos sobre a Fraternidade Sem Fronteiras. Nosso convidado é o Carlos Augusto Camargo. Ele que é membro da comissão de fundadores, gente, da Fraternidade Sem Fronteiras. Com muita alegria que nós recebemos você aqui. Carlos, seja muito bem-vindo ao Viver com Fé e Saúde. É um prazer estarmos aqui junto a vocês. Imagina, olha só, Fraternidade Sem Fronteiras. Exatamente fala pra gente o que é a Fraternidade Sem Fronteiras. É o símbolo das mãos, né? Todo aquele colorido, todo aquele apanhado. E
exatamente o que é a fraternidade. A Fraternidade Sem Fronteiras é uma organização não governamental e humanitária. Já que você tocou no assunto das mãos, é interessante observar que tem um significado. Olha. Os 5 dedos representam a variedade, a diversidade. Olha isso. Todos nós somos diferentes. Sim. Mas há algo que nos une, que é o centro da mão onde está o nosso coração. Se observarmos o símbolo, o centro da mão é o coração, que é o que nos une, que nos torna irmãos. Olha isso. Por isso o nome Fraternidade Sem Fronteiras. Sem nenhuma fronteiras, seja ela étnica, religiosa, não há. E é por isso, inclusive, que a nossa missão é vivenciar e incentivar a prática da fraternidade, sem considerar localidade, sem considerar raças, sem considerar concepções religiosas ou políticas. É uma fraternidade sem fronteiras. Me lembro que quando nós estávamos formando a fraternidade, ao perguntar para o Wagner por que Fraternidade Sem Fronteiras. Fraternidade parece que já diz sem fronteiras. Ele falava assim, porque nós não queremos ter nenhum limite. É sem fronteiras mesmo, religiosa, é sem fronteiras. Todos são bem-vindos porque o nosso coração tem que ser filho de Deus. E essa fronteira que você fala não é só do ponto de vista territorial, daquela coisa física. Não. Das questões mesmo de expir, né? Jogar por terra egoísmo, raiva, ódio, diferenças, enfim. É poder acolher o outro. Exatamente. Sempre alcançar o outro. Essa mão também seria no sentido do alcance ao outro, do alcance. Carlos? Abrir e acolher. Porque há uma preocupação muito grande de nós ajudarmos. Mas a gente fala assim, como ajudar? Era uma pergunta que se fazia muito para o Wagner. Por quê? Porque nós começamos o nosso trabalho em África. Não, porque a África, Wagner. E eu me lembro que quando eu fui na África com ele, eu também fazia essa pergunta para mim. E passei para ele, Wagner, por que a África? E ele falava assim, porque somos irmãos. E aquilo não me soava muito bem, porque eu queria entender. E eu só fui entender isso quando eu fui na África. São nossos irmãos os brasileiros? São. São nossos irmãos os africanos? São. Mas é algo mais além. Nós temos que ir mais além. Além de nos sentir, nós temos que mostrar. Inclusive, aproveitando a oportunidade aqui, porque eu sou um fã incondicional de São João Bosco, na Carta de Roma, Sim. Dom Bosco fala sobre uma coisa que é muito importante. Não basta que os jovens sejam amados. É preciso, necessário, que eles se sintam amados. Então, eu sou teu irmão, mas o que você faz por mim? E é exatamente essa questão, né? Porque às vezes a gente fala, né? Mas eu dou tanto amor, né? Eu amo. O outro está se sentindo amado e você se sente bem com esse amor que você está dando ao outro também. Sei que existem vários projetos, né, da Fraternidade Sem Fronteiras, como nós estávamos falando um pouquinho antes de iniciar o programa, mas você falou algumas vezes um nome aí, Wagner. Conta pra gente como surgiu a Fraternidade Sem Fronteiras, quem é o Wagner, né, que faz muita coisa, que está em vários lugares, que tem esse olhar ampliado acerca do ser humano, acerca do outro, acerca de fazer o bem. Wagner Moura Gomes. Não é o ator, que muitos não é o ator, é uma pessoa que tinha um sonho, que eu acompanhava. Ele já fazia um trabalho assistencial aqui em Campo Grande, desde jovem. Ele cantava em corais nos hospitais, ele levava sopa, fazia pães. Só que ele falava que, ao mesmo tempo que ele se sentia alegre por fazer aquilo, ele estava triste, porque ele queria fazer mais, ele não sabia o quê. É daqueles jovens incomodados no bom sentido, de que sempre tem um algo a mais que a gente possa fazer. Né? Idealista, altruísta. E então, ele lutava por isso. E, de repente, eu me lembro bem que eu trabalhava com ele à época. E ele disse assim para mim, Carlos, na verdade Carlão, ele falava, Carlão, porque ele me chamava de Carlão. Carlão, vou fazer um turismo social. E como assim, vai? Assim, eu vou na África, que era um dos sonhos, era o sonho dele. E ele foi para conhecer.
Quando ele chegou, 10 dias depois, falou, nós temos que fazer alguma coisa por aquelas crianças. Ele é apaixonado por crianças. Fazer o quê, Wagner? Não sei, mas a gente tem que fazer. Aí ele entrou no... voltou. E ele tem esse hábito, ele idealista, ele coloca uma coisa na cabeça e fica trabalhando nisso. Trabalhando isso. Ele saiu e voltou assim, já sei o que a gente vai fazer. Eu falei, o que é, Wagner? Uma ONG. Eu falei assim, mas você sabe o que é uma ONG? Ele falou assim, não, procure. Vamos descobrir o que é uma ONG. Que é. E a gente então começou essa ideia e nós reunimos alguns amigos, parentes, alguns do Wagner, e reunimos-nos, conversamos uns com os outros, principalmente o Wagner, sempre o Wagner à frente, e aí nós marcamos uma reunião no dia 15, para o dia 15 de novembro de 2009. E lá estavam todos os amigos, alguns parentes, e foi fundada a Fraternidade Sem Fronteiras. 10 anos, inclusive, mais tarde você vai falar aqui pra gente sobre esse evento, né? Que vai ter um monte de coisa acontecendo, né? Muitas coisas são E aí, um grupo de amigos que se reuniram e o Wagner apresentou o pensamento dele, um sonho que ele queria concretizar. Sim. E dinheiro, possibilidades. O que nós vamos fazer? Por onde vamos começar? Exatamente. E essa era a menor preocupação do Wagner. Olha. Porque ele falava assim, o que nós estamos querendo fazer não é nosso, é de Deus. Então vai ter um jeito. E com certeza, né, Carlos? Ele apresentou esse sonho a Deus, sonharam juntos e esse sonho também era de Deus na vida não só do Wagner, mas na vida de várias pessoas, de né? Muitos que vieram. Tanto dos voluntários da Fraternidade Sem Fronteiras, quanto das pessoas que são assistidas por ela, não? E aí que surgiu a ideia do próprio Wagner de que, para que isso pudesse ser vencido, mas não temos dinheiro. Não, vamos trabalhar com voluntários. E todo o trabalho na fraternidade é em torno de voluntários. Fizemos um evento, um mês depois, que foi realizado no Sebrae, onde a fraternidade, organização já... 15 de dezembro de 2009. 2009, em dezembro de 2009. Foi apresentada à sociedade a Fraternidade Sem Fronteiras. Naquela época nós oficializamos 40 apadrinhamentos. A ideia era oficializarmos 70, porque a ideia do Wagner até então era começarmos com 70 crianças. Bom, o evento rendeu, adquirimos naquela ocasião 40 padrinhos. Foi trabalhado aquilo, mas é claro, tinha que ter o dinheiro para votar. E 60 então, crianças africanas. Africanas. Porque o objetivo dele já era de lá para cá. De lá para cá. Tá. E no mês de janeiro nós fizemos um grande evento, que a gente chamou de Supermercado por um Dia, onde deu algum dinheiro e o Wagner pegou parte desse dinheiro e foi para a África novamente, em março de 2010. 15 dias depois chega o Wagner e nós estávamos na expectativa de que ele vinha com uma ideia para ser trabalhada, porque a ideia era ele ir lá, ver um local para estabelecer a nossa base e tal. O Wagner chega com 4 pessoas contratadas, 110 crianças relacionadas. E agora vai? Bom, agora a gente vai correr atrás. Já começamos, temos que dar conta. E aí as pessoas, aí surgiram realmente o voluntário e a ação divina. Muitos voluntários de boa vontade. Deus abençoa, né, Carlos? Todos. Manda as pessoas certinhas e o filtro acaba acontecendo de uma forma natural. Por mais que eu acredito que vocês devam fazer um recorte de quem são as pessoas, os profissionais, né? Eu imagino, quero até que você me diga como é que funciona. Mas todos temos habilidades e dons, né? E aquilo que você faz bem, como eu sempre digo, vai fazer bem a alguém, de uma forma ou de outra, vai fazer bem a alguma pessoa. Mas a seleção é, de uma forma ou de outra também, das coisas que são do alto, porque Deus vai apresentando, né? E eu acredito muito nessa questão de que é um projeto que deu tão certo, porque primeiro nasceu no coração lá de Deus, que foi apresentado para o Wagner, que é um menino ousado. Ele é. Né? Carudo, como diz, né? Eu considero um menino porque ele é 10 anos mais novo do que eu. E ele tem uma coragem que a gente vê em pouquíssimas pessoas. Só aquele elemento que tem essa fé, essa coragem de assumir. E ele foi, trouxe, e o projeto começou. Nos 3 primeiros anos a gente não cresceu muito, mas aí vieram outros que somaram, entre eles está o Dr. Andrei Moreira, que é de Minas Gerais, Belo Horizonte, que ele como psiquiatra, homeopata, uma pessoa de divulgação, ele começou a falar da fraternidade. E em poucos meses, de 400 pessoas,
nós passamos a 4 mil atendidos. Isso em torno de menos de 6 meses. E a coisa teve que realmente crescer. Nós éramos 4 pessoas, nós somos entre 32 na nossa sede aqui em Campo Grande, porque a maior parte dos voluntários, em torno de quase 20 mil, estão em torno do mundo. Aqui no Brasil nós temos, na África temos, Estados Unidos nós temos, Inglaterra nós temos, Suíça nós temos, e esse trabalho está se tornando mundial. Tanto é que daqui a pouco também isso Dia Mundial, Dia Internacional da Fraternidade Sem Fronteiras. É que a gente vai falar já sobre É mais uma isso. ousadia nossa. Claro, é um projeto ousado, né? Mas quando Deus abençoa, né? Sim, E Ele sim. vai capacitando todas as pessoas que vão se aproximando, né? Mas a fraternidade tem valores, Sim. né? E são importantes também. Quais são esses valores, Carlos? Nós temos, vamos dizer assim, 5 valores básicos que quando falarei dos projetos eu vou ampliar um pouquinho mais. Nós temos 5 valores básicos. Claro que o primeiro é a fraternidade. Esse sentimento que nós temos que ter para com o outro de ser irmão mesmo. Depois a espiritualidade. Porque, como o Wagner fala, não é nossa, de Deus. Nós temos algo que extrapola a matéria, que extrapola, é a transcendente. Então a espiritualidade. Não é o ter, é o ser. Exatamente. Sempre ser. E esse ser, gente, que a gente está dizendo, não é assim, ó. Eu sou psicóloga, psico-oncologista, apresentadora do Viver com Fé e Saúde. Não. Porque se tira tudo isso, quem é que fica? Fica a Cláudia. Quem é que fica? A filha de Deus, que pelo projeto de Deus está aqui. Então é desse ser que a gente está dizendo. Não é o ser profissional, não é o ser, né, do que nós levamos daqui. E é por isso que o outro valor nosso é esse ser, é né? a valorização do ser. Olha. É reconhecer a pessoa, porque nós não trabalhamos com assistencialismo, nós trabalhamos com a promoção. Nós queremos promover a criatura, nós queremos tirar ela de onde ela está, movimentar. Como Paulo falava, né? Nós vivemos e nos movemos em Deus. Então, não adianta ficar olhando, temos que nos mover, temos que trabalhar. Vocês então acabam sendo assim, despertam no outro aquilo que ele tem de melhor. Para que ele seja o protagonista da história dele, para que ele se empodere no sentido realmente de poder caminhar, independente de ganhar algo. Isso. E aí nós vamos aprender uma coisa que é muito mais interessante. Que quando a gente pensa que a gente está valorizando, está dando alguma coisa para ele, na verdade é ele quem está nos valorizando. É ele quem está nos dignificando, dando a oportunidade e aceitando. Você sabe que nós estamos agora, né, com a campanha Gratidão, eu estava olhando alguma coisa sobre gratidão, em algum lugar eu vi alguma coisa assim, Carlos, que fala que quando você doa algo para alguém, quem tem que agradecer de verdade não é o outro que está recebendo, é quem está dando, porque teve para doar. E não necessariamente a gente está falando de coisas materiais. A gente está falando, inclusive, daquele carinho, daquele abraço, porque tem pessoas que não conseguem abraçar. E não significa que sejam pessoas más, ela pode aprender a abraçar. Exatamente. É mais ou menos assim. Exatamente. Né? E para fechar os nossos valores, nós temos a fidelidade ao propósito. Porque se você não é fiel àquilo que você está fazendo, porque a fidelidade vai vir da confiança, da aceitação. Então, temos que fazer isso. E fechando esses 5 básicos, vamos dizer assim, valores, nós temos processos sustentáveis. Olha. Que é uma preocupação também que nós percebemos nesse trabalho junto à fraternidade. Sem processos sustentáveis, não há como caminharmos, não há como crescermos e mantermos tudo E algo isso. que realmente está incomodando nesse sentido, lá do início do Wagner, que era um jovem incomodado, querendo fazer algo mais, mesma questão vem a sustentabilidade para a fraternidade, seria isso. Isso. Carlos, me diz uma coisa, existe uma capacitação para os voluntários, existe as reuniões, chega, faz a inscrição, como é que funciona? Não. O voluntariado é voluntário mesmo, é aquela pessoa que quer se dispor. E ele faz... Porque todo o nosso trabalho voluntário, a maior parte dele, efetivamente é feito através das caravanas. Sim. Que são grupo de pessoas que vão até os locais onde estamos tendo os nossos projetos ou alguma ação. Tá? Ou também pode ocorrer que a gente vá fazer uma campanha durante um tempo em determinada região. Então,
essas são as caravanas. O trabalho voluntário em si é efetivado aí. Só que isso está ampliando porque os próprios voluntários estão promovendo ações. Então um faz um bazar, o outro faz um show, o outro promove um evento que é uma corrida. Por exemplo, já corri lá em Nova York. Um grupo de voluntários nossos em Nova York resolveram fazer uma corrida. E aí eles levam um lanche, divulgam a fraternidade. Então, esse é o trabalho voluntário. Não é preciso se preparar, basta a boa vontade, o amor, a sensibilidade. Que coisa maravilhosa, gente. E vocês lembram do programa quando eu trouxe aqui o Cláudio Silva, lá do Hospital Universitário Maria Priscila Pedrocian, e a gente estava dizendo isso mesmo, que embora as notícias, né, a gente não pode olhar somente para as notícias que são ruins que acontecem, tem tanta coisa boa acontecendo nesse nosso mundo, tem tanta gente boa ao nosso redor, que a gente não pode ficar achando que não tem mais jeito, não, o mundo não está perdido, não, exatamente porque tem muita gente do bem. Tem muita gente que tem esse olhar diferenciado ao outro. E eu não estou falando, no caso, só do Wagner. Né? Estou falando do Wagner, estou falando de todos esses voluntários, de todas as pessoas. Imagina, a gente está falando aqui Fraternidade Sem Fronteiras, mas quantos outros projetos não existem a nível de mundo de gente fazendo bem ao outro? Então a gente tem que acreditar sim, tem jeito sim, né? E aí, como diz o poeta, né? E há que se cuidar do broto para que a vida dê flor e fruto. Então que horas são, como eu digo, né? É agora, é este momento. A gente vai deixar depois para quê, né? Só que agora nós vamos deixar o depois, um breve intervalo, né? Para a gente voltar daqui a pouquinho com o programa Viver com Fé e Saúde. Fiquem por aí. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. E que semana maravilhosa, hein? Falando, gente, sobre a Fraternidade Sem Fronteiras, um trabalho fabuloso que existe não só a nível de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil, existe a nível de mundo. E eles estão fazendo um trabalho muito bacana, como o Carlos falou. O Carlos, ele que é o Carlos Augusto Camargo, membro da comissão de fundadores da Fraternidade Sem Fronteiras, ele já disse assim, que existem voluntários em vários lugares desse mundo. E sendo assim, existem vários projetos também, mundo Sim. afora. Não, Carlos? Fala pra gente sobre esses projetos. Nós poderíamos numerar 10 projetos e até colocarmos mais um, fechando 11. Tá. Por quê? Nós dizemos 10 porque nós também temos trabalhos efetivos que são realizados por nós próprios, tá? Que são 6. Aqui em Campo Grande, não. Em Campo Grande existem 2. Tá? Quais são? Que é o Fraternidade na Rua, que é um apoio que nós damos a um pastor evangélico Sim. que tem uma comunidade terapêutica. Olha e que ele bacana. trabalha com pessoas com problemas com álcool e com droga. Quem que é o pastor? O pastor Carlos? Milton. Legal. E ele está fazendo um trabalho muito bacana depois desse, vamos dizer assim, desse acordo que fizemos Sim. com ele. Ele está voltando a sua atenção para os moradores de rua de Campo Grande. Sim. Então ele já acolheu, hoje ele tem em torno de 220 pessoas acolhidas Cadastradas. e que ele atende lá e não usa remédios alopáticos. E um dos grandes pontos desse trabalho junto ao pastor Milton é que é a única comunidade terapêutica gratuita na América Latina. Olha, meu Deus. Ele não cobra absolutamente nada. absolutamente nada. E é todo um trabalho voluntário igual ao nosso, e por isso que ele veio a somar-se. Ele conheceu o Wagner, ou o Wagner conheceu ele, que são as coincidências da vida, são as coincidências que só Deus nos promove. E ele, no contato com o Wagner, através de diretores da Fraternidade, Sim. foi criado esse apoio e ele está fazendo um trabalho muito bonito. Tem a clínica feminina e a clínica masculina. Olha que bacana. Então esse é um dos dois que Os existem dois aqui em Campo projetos Grande. aqui. O outro projeto aqui em Campo Grande é a Orquestra Filarmônica Jovem Emmanuel, onde o maestro Orion, dando sequência a um trabalho que ele já fazia anteriormente, ele não teve condições de continuar e a Fraternidade veio apoiá-lo, e ele trabalha com crianças dos bairros da periferia de Campo Grande. Crianças que
tem o desejo de aprender a música, Oh, meu né? Deus. Mas não tem condições. Sim. Então é feito um teste de aptidão rapidinho, e aí a criança começa a ter aulas semanais, teórica, e depois na prática, e depende da capacidade, da condição, Da desenvoltura. essa criança, esse jovem, vai compor a Orquestra Filarmônica Jovem Alemã, que hoje coisa está linda. já tem, né, mais de 30 crianças e jovens. E eles precisam estar na escola, precisam estar estudando. Uma das exigências básicas para se manter no projeto é estarem estudando. E onde que eles se apresentam, Carlos? Conta pra gente como que faz para nós chamarmos. O convite né, é aberto. Olha Onde que quer, bacana. quer dizer, eles se apresentaram em vários locais, igrejas, já apresentaram em aberturas de eventos. Pode fazer contato direto com a fraternidade ou faz direto com... Pode ser através de nós, mas seria interessante fazer o contato com o maestro Orion, mas através de nós. Isso, Tá para vendo? poder passar o contato, Sim, né, no maestro sim. Orion. Que trabalho fabuloso. Isso acontece em Campo Grande. Em Campo Grande. Né? E aí os demais projetos Os que demais, acontecem, que nós você falou, temos- você me contar de 11, né? É, isso. Vamos começar do que ainda não está totalmente elaborado. Tá. Existe o trabalho, mas ele não está trabalhando, que é um trabalho junto aos haitianos, onde nós apoiamos uma escola lá no Haiti, Ok. tá? A manutenção dessa escola. E aí depois nós temos o primeiro do nosso trabalho, que é um trabalho chamado Acolher Moçambique. É um trabalho realizado em Moçambique, onde nós temos mais de 30 centros de acolhimento, onde são atendidas mais de 12 mil pessoas. Que maravilha. Um dos pontos fortes desse trabalho, que foi uma iniciativa voluntária, é a utilização das possibilidades agropastoris de lá. Meu Então, Deus. hoje nós vemos que eles produzem hortaliças enormes, maravilhosas. E eu fui lá e vi aquela sequidão. Era um solo seco, árido, e um trabalho de voluntários que foram lá, ensinaram, investiram nas crianças, nos jovens e nas famílias, porque nós fomos para lá para começar um trabalho junto a crianças, que era o sonho do Wagner. Ampliou isso aí. Aí depois a gente percebeu que a criança cresce. O que a gente vai fazer com o jovem? Vamos começar a trabalhar com o jovem. Não, e através da criança você atinge também os pais. Exatamente. Só que o trabalho lá, ele é interessante porque a maior parte das crianças lá são órfãos. É mesmo. Quase 90%. Quando nós começamos, 95% das crianças eram órfãs. Então, falar em pai, falar em mãe é uma coisa que o Wagner sempre usava. É criança cuidando de criança. De criança, exatamente. São os mini adultos, né? Aí a gente começamos a trabalhar com jovens. Hoje, por exemplo, em Moçambique, nós temos uma padaria, que é para eles aprenderem a trabalhar. Hoje eles aprendem confecções. Olha, tem cursos Tem profissionalizantes cursos para que que nós eles estamos possam implantando. dar sequência. Tudo Que aquilo que você falou, não é o assistencialismo. não é né? acessível. Nós queremos promovê-los. Né? E aí também nós começamos a ver também que existem pessoas idosas que vivem. Se você me permite, eu posso ter contar uma história muito Claro, interessante, por favor. porque tem a ver com uma pessoa muito famosa. E eu vou contar essa história porque ele mesmo fez questão de jogar isso na mídia, nas mídias sociais. E ele é É o voluntário? DJ Alok. E ele é voluntário da fraternidade? Ele é um colaborador enorme de nós. Ele foi conhecer e ele estava caminhando, onde ele viu uma senhorinha encostada numa árvore. E ele perguntou para o coordenador, a pessoa que acompanhava ele, se ele podia ir lá conversar com ele. Ele falou, claro, pode ir lá. Como em Moçambique fala português, tranquilo, né? E ele se aproximou para abraçá-la, que é um costume do brasileiro. É uma coisa que eu tive dificuldade quando cheguei lá, que a gente tinha que abraçar. Lá se você abraça a criança, ela fica durinha. Porque eles não Cultura, são. né? Ele chegou para abraçar e ela muito gentil, porque eles são muito gentis e alegres. Ele foi abraçá-la e quando ele a abraçou, ele sentiu alguma coisa que apertou ele e ele perguntou, a senhora tem alguma doença, algum problema? Ela disse, não, meu filho, porque tudo para eles é assim, sorrindo.
E ele perguntou, o que a senhora tem na barriga? Ela falou assim, meu filho, eu amarro um pano para mim não sentir a dor da fome. E aquilo desmontou ele. Meu Deus. Porque ele é um jovem que está aí, pleno sucesso, tem condições financeiras excelentes. E até então ele fala que ele não tinha uma ideia de Deus legal. Mas aquela senhora tocou ele. Ele descobriu que ela tinha problema de catarata, ajudou a fraternidade de várias formas. E um ano depois ele voltou lá. E quando ele chegou, ela agradeceu ele. Ele falou assim, ela falou para ele, não, eu que tenho que agradecer. Porque Deus te trouxe aqui, de além mar, te trouxe aqui. Ele falou assim, poxa. Aí então ele, inclusive, gravou um vídeo que ele jogou nas mídias sociais dele, onde ele fala, Deus existe. E aí a gente consegue observar que, na verdade, são nos pequenos detalhes que a gente, às vezes, nem se dá conta que está ao nosso lado. Está ao nosso alcance, e aí a gente não se dá conta. Exatamente. Então, ele é um voluntário. E como ele, muitos, uma coisa que a gente percebe junto aos caravaneiros, como a gente chama aquelas pessoas que vão até esses locais, é que eles vêm de lá transformados, empolgadíssimos, querendo, e a grande maioria deles continuam, dão sequência às atividades, voltam, muitos deles voltam para realizar, dar sequência ao que estava realizando. Que quando você falou dos voluntários, é preciso um treinamento? Não, é preciso boa vontade. É só entrar em contato conosco, através do site que lá tem, ou falando conosco na nossa sede também. Ou também pode mandar o e-mail diretamente, inclusive para mim, eu é quem vou receber esse e-mail, que é o voluntários@fraternidade sem fronteiras, tudo junto.org.br. Carlos, eu estou pensando aqui, Fraternidade Sem Fronteiras é um solo fértil do amor de Deus por todos nós. Isso não há dúvida. E em todos os sentidos nós percebemos isso. Nós temos como uma colaboradora também nossa, a irmã, uma freira lá do Nordeste, que ela faz um trabalho muito interessante. A irmã Ayla Pinheiro. Ela tem uma instituição que tem crianças e já há alguns anos ela está conosco e as crianças da instituição dela coletam moedinhas. E a irmã Ayla, sempre que vem estar conosco, ela traz as moedinhas. O pouco com Deus é muito. Que se transformam. No muito. E no muito dentre os nossos projetos, que a gente quase... porque nós temos projetos e campanhas. Nós também temos uma campanha chamada Garrafas ao Mar, que é direcionada diretamente também para o auxílio das escolas, para compra de material. Porque lá... Como que funciona o Garrafas ao Mar? Eu já imaginei soltando uma garrafa. A ideia é essa, mas não é. Assim. A Garrafas ao Mar pega-se uma garrafa PET, que geralmente é desenvolvida em escolas, né? E as crianças põem as suas doações. Eu estou falando de uma maneira geral, porque essa campanha ela é encabeçada, ela é coordenada pela Ana Caetano, que é de Santos, São Paulo. Então sempre é bom entrar em contato com ela, né, para ver os detalhes, né, para saber ao certo, porque o projeto tem a finalidade de arrecadar fundos para a educação. Compra de material escolar, manutenção das crianças na escola, uma série de, até mesmo construção de escolas, auxiliar na verdade, a melhorar as escolas. E outros projetos, além de Moçambique, nós temos, foi um também que nos trouxe muitas experiências gratificantes, que é o Madagascar. A ação Madagascar, que se realiza em torno de uma cidadinha chamada Mbovombe, o Wagner, ele conheceu uma pessoa, que era um brasileiro, que morava na Itália, que da Itália foi para Madagascar. Ele era um bailarino famoso que também resolveu fazer algo por alguém. E o Wagner conheceu ele. E ele estava fechando uma escola que ele mantinha, mas ele já não tinha mais condições. E numa conversa com o Wagner, vamos apoiar. E o Wagner foi conhecer a escola
Chegando em Madagascar, o Wagner sempre é assim, ele quis resolver, conhecer. Então ele foi conhecer a região e ele ficou muito afetado Impactado. pela situação com que ele viu. Rapidamente. Eu e minhas histórias. Rapidamente. A primeira coisa que ele percebeu é aquelas crianças sujas com as roupas. Não, mas isso é normal. Sim. Aí ele fez uma pergunta. Porque como lá fala o malgache e o francês, e o Wagner não fala nem malgache nem francês, ele pediu para o intérprete perguntar para um dos coordenadores que estavam lá, quando que aquelas crianças tomavam banho. E o intérprete foi e perguntou, quando que as crianças tomam banho? Ele voltou para o Wagner e disse assim, Wagner, ele falou que as crianças não tomam banho. Aí o Wagner falou, você não entendeu a pergunta que eu te fiz. Ele falou, como assim? Pergunta para ele, quando é que eles tomam banho? Uma semana, 15 dias, um mês, quanto? O intérprete foi e perguntou, quando que as crianças tomam banho? E explicou. Aí o senhor voltou e disse, olha, Wagner, eles estão falando que você que não entendeu a resposta. Olha, como assim? Eles não tomam banho. Eles tomam banho quando chove. E aqui a chuva, quando é muita, de 6 em 6 meses, já fica... Agora, pense um dia de chuva. Entendeu? E a sequidão. E aí o Wagner ficou assim, nossa, a primeira providência do Wagner, porque o Wagner é assim, ele vê uma coisa e ele já quer resolver. A água é algo tão precioso que serve para se alimentar E lá ingerir, a água é paga. beber. Porque não tinha nada nem para beber, né? O Wagner comprou um caminhão-pipa de água, levou. E foi dar o que ele chamou de banhaço, juntou-se. E aí veio primeiro mais um impacto. Quando eles foram tirar a roupinha das crianças para tomar banho, simplesmente algumas estavam coladas ao corpo. A roupa cresceu no corpo da criança. E aí tiveram tal. E a primeira providência do Wagner, então, a partir de então, foi construir o que hoje nós chamamos de Campo da Paz. É um local onde mais de 3.000 pessoas se alimentam, tem água, as mamães têm água para lavar a roupa das crianças e para fazer a comida. Só que também não tem como. Então também tem uma cozinha onde eles recebem uma alimentação. E começou. Aí um dos médicos de uma caravana médica que tinha ido foi e falou assim, Wagner, não adianta nós tratarmos das crianças aqui. Porque elas vão voltar para o lugar da eleição, elas vão continuar doentes. Sim. E mais, elas vão ficar mais resistentes. E vão tornar mais resistentes os agentes. E o que você sugere? Nós temos que construir algum lugar. O Wagner falou, vamos construir uma cidade. Cidade. E aí surgiu então... Bora trabalhar, vamos arregaçar as mangas. Surgiu a Cidade da Fraternidade. Foram construídas 100 casinhas. Existe lá a Cidade da Fraternidade. É uma vila com... cidade. 100 casinhas mobiliadas. Isso foi feito em julho do ano passado. Que coisa maravilhosa. 15 de novembro, você estava dizendo, foi o primeiro encontro. 15 de novembro, 2009 foi 2019, o primeiro encontro. Agora, 2019, 15 de novembro, vai ter muita coisa acontecendo. Não tem? Tem toda uma programação especial, né? Sim. Fala pra gente. Assim, nós estamos, como fraternidade, nós estamos abrindo um espaço. Então nós criamos o Dia Internacional da Fraternidade, onde qualquer pessoa que está relacionada à fraternidade, que queira realizar uma ação, e queira usar esse dia, pode usar, entrar em contato conosco através do site, olha, eu quero realizar essa ação em homenagem, em comemoração ao Dia Internacional da Fraternidade. Eu coordeno o grupo dos doutores palhaços, que são aqueles voluntários que se vestem de palhaços e vão aos hospitais. Sim. Então, nós queremos, né, gente, né, doutores palhaços, um beijo para vocês. Então, nós queremos fazer alguma mobilização, alguma coisa aí com a fraternidade. Escrevam, é só entrar no nosso site que lá nós vamos fazer, sim. Escrevam, ou entre em contato direto conosco, fiquem à vontade. Nós, do escritório da fraternidade, né, claro, nós estamos levando para os outros, por que nós não temos caminho de carvão lá? É para vocês mesmo. Então, nós também estamos nos organizando, nos planejando, e nós vamos fazer uma ação
eu não gosto muito do termo, mas é o termo que se usa, a favela do Morro do Mandela. Sim. Para nós vamos lá passar parte do dia com as crianças, com os jovens, com a comunidade, na expressão disso. E no Brasil todo tem várias ações, e inclusive fora do Brasil também já estão se organizando outras ações. É uma coisa tão grande que a gente não tem, vai acontecer isso tal hora. É muito grande. Muita coisa é muita coisa que está sendo e todos trabalhada. estão convidados a participar, que nem ele falou. Vamos então mobilizar muitas pessoas para que possam Sim. fazer cada E vez essa mais, ideia, não? inclusive a Gilmara, né? Junto à equipe, porque nós temos toda uma equipe de imprensa, aliás, muito competente, onde eles falam assim, vamos sacudir o mundo. Esse é o slogan, esse é o Vocês já estão sacudindo o mundo. Vamos sacudir o mundo. Vocês já estão sacudindo o mundo há muito tempo. Carlos, eu quero que você olhe lá, deixe uma mensagem para quem está nos assistindo, aquilo que vem lá do teu coração, porque o que mobiliza realmente a Fraternidade Sem Fronteiras é o amor. Como disse São Maximiliano Kolbe, né, que só o amor constrói. E são vocês dotados desse amor que construiu a Fraternidade Sem Fronteiras. Sim. Deixa uma mensagem para a gente. A mensagem que podemos deixar, vamos ter como referência Irmã Dulce dos Pobres. Não é simplesmente falar de caridade, mas é fazer a caridade. É buscarmos sensibilizar com a dor, com a necessidade e servirmos. Sermos instrumentos de Deus, porque toda ação nossa no bem não é nossa, é de Deus, que é um Pai que nos deu a vida, que nos dá as condições para que possamos fazer. Então vamos fazer, vamos realizar, vamos parar de ficarmos ainda preocupados com a nossa condição. Há em torno de nós muita coisa a ser feita, muita coisa que possamos fazer. Vamos ser fraternos, vamos ter o sentimento de fraternidade. Vamos sempre pensar, igual Madre Teresa, que nos dizia que nós somos uma gota no oceano. Nós somos alguma coisa. Esse é o nosso recado, para que venham somar a nós, ou se não for possível a nós, porque cada um de nós temos os seus afazeres, mas principalmente realizarmos a transformação para um mundo melhor. Coisa mais linda, Carlos. Fraternidade, até porque Ele nos amou primeiro, né? Com certeza. Jesus, Deus nos amou primeiro. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês desenvolvem. Manda um abraço aqui de todos nós da TV Imaculada para todos vocês, né, que fazem esse trabalho fabuloso, fazendo sim a diferença na vida de muitas pessoas e às vezes pessoas que vocês nem imaginam, né? E eu não falo só das pessoas que são assistidas, eu estou falando dos próprios voluntários, da própria equipe de trabalho que está lá. Sim. Faz toda a diferença. Então Deus abençoe cada vez mais a caminhada de vocês. A todos nós. Né? Que realmente vocês possam estar fortalecidos, sobretudo na fé e no amor, para continuar esse trabalho fabuloso. Com certeza. Uma honra receber vocês aqui. Prazer nosso. Deus abençoe, viu? A todos. Coisa mais linda, não, meu irmão e minha irmã? Mas agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, com muita alegria no coração em ter a oportunidade de receber um trabalho tão maravilhoso como esse que a Fraternidade Sem Fronteiras desenvolve a nível de mundo, né, gente? Então, Carlos, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim, pela sua disponibilidade aqui conosco, para poder trazer um pouquinho mais desse trabalho que vocês realizam, feito com muito amor, com muito carinho e ficou muito claro também muita espiritualidade, né? Muito de Deus em cada um de vocês, em cada voluntário que está aí, com esse olhar diferenciado acerca do outro e como nós falamos, né? Porque Jesus nos amou primeiro, porque Deus nos amou primeiro. Né? Então, parabéns, mais uma vez, a todos vocês que desenvolvem este amor, este acolhimento, este estar junto ao outro. Então, Deus abençoe cada vez mais a caminhada de cada um de vocês. E como todos sabem, no quarto bloco, nós sempre trazemos algo, né? Seja um vídeo, uma reflexão, um testemunho. E hoje nós vamos receber aqui o testemunho
com muita alegria no meu coração, da Fátima Corvalã. Ela que é cirurgiã, dentista, professora e uma pessoa assim que eu amo de todo o meu coração. Fá, vamos ver aqui o testemunho que você trouxe pra gente. Meu nome é Fátima Eritil Corvalã, eu sou cirurgiã dentista e professora da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, na área de paciente com necessidades especiais. E me dedico há mais de 35 anos na área da oncologia, que é a minha paixão mesmo, oncologia tanto de adulto quanto criança. Eu fazia todo ano a mamografia de rotina mas sempre fazia nas clínicas aqui na cidade. Aí a assistente social, a Flávia, me chamou para fazer lá no Hospital de Barretos. E eu fui. E chegando lá, eu vi toda a estrutura do hospital, aí fiz a mamografia e nesse inteirinho, quando a médica foi ver a mamografia, ela viu que tinha algo suspeito e veio falar comigo. Aí ela falou para mim que ela tinha encontrado algo estranho na mamografia, algo diferente e que ela gostaria de fazer uma biópsia. Aí eu falei para ela, tá, então vamos marcar. Ela falou, não, você vai fazer a biópsia agora. Aí ela fez a corebiópsia e tudo mais e eu queria ver no ultrassom como que era, porque eu tenho um pouco de conhecimento. Aí eu já vi que tinha algo estranho, então eu já fui me preparando. Aí me chamaram, eu falei que eu ia, aí minha irmã falou para mim que ia comigo. Eu falei, não precisa, não quero. Ela falou, não, eu vou junto, ainda bem que ela foi. Porque assim mesmo, mesmo que você tenha todo o conhecimento, tudo, mas é um baque que você tem na hora, né? Não, porque você não sabe o quão grave que tá. Aí aí falei com o médico, tudo mais, ele me falou que eu tinha um carcinoma ductal invasivo, grau 2, que é o início, né, que ele é pequeno ainda, é diagnóstico realmente precoce, é o rastreio que eles falam, né, que é o ideal para se fazer o diagnóstico. Peguei o diagnóstico, mas nesse inteirinho a médica falou que fez a mamografia e queria falar comigo. Aí ela falou para mim que estava muito recente, que era precoce. Aí eu saí de lá meio atordoada, né, assim mesmo. Aí fui falar com um amigo meu, que ele é hematologista. Aí ele falando pra mim, procurei ele, aí ele falou pra mim, ó, Fátima, você conhece mais oncologista do que eu? Falou pra mim. Eu falei, não, mas você sabe como que eu sou? Aí ele me deu o nome de uma médica, que muito querida por sinal. Aí eu operei dia 21. Aí como eu ia fazer plástica das duas mamas, tirar os nódulos e tudo mais, aí ele tirou tudo que tinha das duas mamas. Aí depois de uma semana eu pego o diagnóstico, porque tinha encontrado mais um na mama esquerda, que o diagnóstico foi da mama esquerda, e um na mama direita. Então eu fui, como diz, presenteada com 3. Mas eu falo assim, os anjos da guarda, eles cuidam da gente. Eu falo, é a mão de Deus mesmo que fala. Eu sou católica, então eu acredito em Nossa Senhora. Eu falo para ela, porque eu sinto Jesus quando eu estou cuidando das crianças. Eu sinto Ele me amparar, quando muitas vezes eu me canso, né, quando eu estou atendendo os pacientes. Aí o médico falou para mim, você é muito protegida, Fátima, pelo seu anjo da guarda, porque se eles não tivessem feito a cirurgia plástica na mama direita, jamais teria encontrado o nódulo, porque esse câncer estava atrás de um nódulo escondido. E ele era muito pequenininho, então foi assim, foi um achado mesmo, sabe? Aí depois eu fiz outra cirurgia para poder tirar os nódulos, para ver se estavam comprometidos, nenhum estava comprometido, então realmente é o diagnóstico precoce. Aí eu fiz a radioterapia que é de intensidade modulada, chama IMRT, é radioterapia de intensidade modulada, porque eu ia pegar 3 ângulos, um aqui e um aqui. E meu coração e pulmão, coitadinho, estava no meio da história da radioterapia. Aí consegui fazer, tudo sim, foi um atendimento muito, assim, graças a Deus por ser precoce. E realmente, assim, agradeço muito ao Hospital de Barretos de ter a doutora Lígia, eu posso falar o nome dela, que ela é um amor, pela capacitação dela identificar bem precoce mesmo. Você pode somar a sua dor com a do outro e dividir, e fazer a sua parte. Porque eu falo, muitas vezes a gente pensa que a gente escolhe o que vai fazer na vida, não. Nós somos escolhidas. E quando você é escolhido, você tem que fazer muito bem feito. Aí você sempre fala, eu sempre digo, eu sou apaixonada pela área da oncologia, né? O pessoal acha estranho eu falar isso daí, mas é pelo que eu posso fazer pelos pacientes. E tenho certeza, porque eu só encontrei gente boa que me cuidou. E a prevenção é tudo, porque o diagnóstico precoce
ele te dá uma oportunidade de cura muito grande, muito grande. E se não der cura, ela vai te dar qualidade de vida. E lembrar também que homem também tem câncer de mama, né? Eles acham que não tem mama, que não tem câncer de mama porque não tem seio. O câncer não é de seio, o câncer é de mama. Então também deve ser procurado, principalmente se você tem história na família, tá? Se você tem mãe, prima, alguma assim, parente, avó que morreu de câncer de mama, você, homem, também tem que procurar, não é só nós mulheres. Amiga querida do meu coração, é lindo ver a sua espiritualidade, né? A fé que você tem, que fez parte realmente da sua caminhada. E é exatamente isso, gente. A fé faz parte realmente das nossas alegrias, das nossas tristezas, da nossa caminhada. E a gente falando, né, sobre o Outubro Rosa, que já está encerrando outubro, mas a questão, né, de você se cuidar, da prevenção, enfim, de tudo, continua por todos os dias. E assim, a fé faz parte da nossa caminhada, sim. Mas quando a gente traz esse recorte acerca, principalmente da oncologia, né, que é uma doença muito grave, muito séria, sem sombra de dúvidas, ciência, a medicina está ali junto e a gente tem que fazer valer aquilo que o nosso médico fala pra gente. A gente tem que seguir realmente todas as orientações da equipe que cuida da gente, né? E quem vai nos ajudar nessa caminhada, realmente Nossa Senhora que está com a gente, a espiritualidade, né, que está na nossa caminhada. Mas a gente tem que ter esses olhares voltados à ciência no sentido realmente de fazer valer o tratamento, né? Câncer tem cura. Fátima, um beijo para você, querida. É uma honra ter o seu testemunho aqui conosco no Viver com Fé e Saúde. Eu desejo a todos vocês uma semana maravilhosa, abençoada. Fiquem com Deus e até o próximo programa Viver com Fé e Saúde. E salve Maria Imaculada!